Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui numa entrevista excepcional aqui juntamente com a Agrícola Online do portal Centro-Oeste, professor Vinícius, doutor em agronomia pela Universidade Federal de Goiás. Estamos aqui com o nosso amigo do agro, Paulo Garolo, hein, Paulo? Vai estar aqui diretamente em Jataí, aqui no dia 19, e amanhã prossegue o curso, hein, Paulo? O que você tem aí, Paulo? Primeiramente, queria que você se apresentasse para o público ainda que não... Olha só, quem não conhece o Paulo Garolo? Olha, é um prazer estar aqui com você, viu? Participando do programa, participando dessa gravação. E mais ainda que hoje, eu até ia gravar hoje de manhã, mas acabei na correria, não gravei. Eu ia dizer o seguinte, olha, estou eu aí de novo, tá? O Paulo Garolo, para lembrar vocês que hoje é um dia especial. Hoje a gente começa a nossa atividade lá no SESC, né? Vai ser o primeiro dia, o primeiro bloco que a gente vai apresentar do curso, né? De milho, né? Então nós vamos estar juntos lá hoje à noite, já começamos hoje, e amanhã a gente prossegue, amanhã toda, também com o curso de milho, né? E vamos abordar praticamente todas as etapas essenciais que a gente precisa lembrar o agricultor. Nós estamos na iminência de começar, já começou, algumas áreas já até adiantou a soja, né? Já até começaram a plantar o milho, né? Então nós estamos no momento certo de fazer esse curso e acho que pode ajudar. Espero que o que a gente traga de informações possa agregar e ajudar o agricultor. Porque o agricultor, tudo bem que aquela questão do preço, sabe, Paulo, assim, que o preço não está ajudando, mas o Paulo ele traz aí muitas estratégias de manejo para adequar, principalmente, logicamente tem fatores aí bióticos e abióticos que não tem como controlar, não é isso, né, Paulo? Mas tem como garantir uma certa sustentação agrícola, não é isso, né, Paulo? É isso que você vai trazer de novidade para os produtores, para o pessoal da rede do agro. Com certeza. Até eu diria para você o seguinte, em ano que a commodity cai o preço, é o ano que ao invés de você retroagir em tecnologia, é o ano que você precisa aprimorar em tecnologia. Por quê? Porque se você retroagir, a tua chance de ganho ainda vai diminuir cada vez mais. Por quê? Porque isso impacta no processo produtivo. Se eu retroagir nas melhores tecnologias, eu começo a limitar a minha possibilidade de avanço em produtividade. E isso não vai resolver o problema. Então, é dizer, quando a commodity está com preço ou com valor muito baixo, é o ano que eu tenho que aumentar a produtividade para trazer a compensação. Agora, obviamente que o agricultor precisa pensar em rentabilidade. Mas a rentabilidade, a gente tem que pensar em rentabilidade assim. O quanto eu comprei, o quanto eu investi, faça a lista. O que eu estou investindo? X. Agora, eu vou olhar lá no final o quanto eu produzi e o quanto eu protegi melhor as minhas lavouras. Olha só, porque detalhe. sabe outra coisa, Vinícius? Breve história. Em 1992, porque por isso que é bom trazer velho no programa, tá? Igual eu. Velho, olha só, olha Elisa. É bom trazer velho no programa por causa disso. Ó. Velho onde? Em 1992, quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos de milho no Maranhão, que magnífico. Na região de Balsas, no Maranhão. Vamos, Paulo. Fala pro pessoal vamos, nós vamos com a caravana para lá. Vamos levar o Brasil inteiro, hein? É isso. Marca aí. Essa dupla. Quando comecei a fazer os primeiros trabalhos de milho, de desenvolvimento de milho, da cultura no Maranhão, tinha uma pessoa que acompanhou bem de perto. Nessa época, ele já era agricultor, mas ele tinha recém saído da função de caminhoneiro. Olha que bacana. Comprou terras e já estava começando com plantios e tal, mas ele era um cara que tinha uma visão, ele é um visionário invejável. Eu não vou falar o nome por ética, Sim. Mas esse agricultor, nessa época ainda era um caminhoneiro. E está vivo, Paulo, hoje? Tá, ele hoje é o maior agricultor do Maranhão hoje. Ele é o maior agricultor, individualmente falando, é o maior agricultor e um dos maiores empresários que também tem distribuição de produtos, adubos, enfim, todos os insumos para lavouras, né?
Esse camarada falou para mim assim, numa palestra que eu fiz um estudo primeiro na Embrapa, lá tem uma sede de Embrapa, tem uma unidade, aliás, da Embrapa lá. Eu fui coletar dados de temperatura, de disponibilidade hídrica, que eu vou falar hoje, são os dois principais fatores de impacto em produção de milho, né? Ainda tem gente que ainda quer perder o curso, hein, Paulo? Olha só, dá para entender. E quando eu fiz esse levantamento, na época, então, olhando nu e cru, por conta, por cálculo, eu cheguei à seguinte conclusão, que na média o pessoal poderia esperar entre 70 e 80 sacos por hectare na safrinha. Lá não tinha, ia começar. Então foi um estudo que eu fiz, de 70 a 80 sacos por hectare. Na melhor das hipóteses, num ano mais chuvoso e tal, poderíamos sonhar até com 100, 110 sacos por hectare, isso plantio de sequeiro. E o custo, na época, para colher 70, 80, ficava em 50 sacos por hectare. E quando fez esse custo, obviamente que isso, de certa forma, dá um frio na barriga do agricultor que estava lá ouvindo, porque essa diferença de 20 sacos por hectare, talvez, numa condição adversa de ambiente, ela vai embora. Ah, sim, isso é E verdade. aí você andou. Então, lógico que isso dá um frio na barriga. Mas quando eu falei isso, e a gente mostrou o custo, que até eu, para falar, fiquei um pouco constrangido, né? Porque isso não estimula muito, né? Esse agricultor falou assim para mim, mas tem uma coisa, Garolo, que eu quero falar para você. Se eu colher 50 sacos por hectare no milho e gastei 50 sacos por hectare, mas eu fiz de forma correta tudo, eu tenho que computar o lucro oculto. Lucro oculto. Aí eu Olha falei, esse mas termo. o que é isso? Lucro oculto. E ele falou para mim, palhada. Palhada. Então, o recadinho, para não cumpridar, é o seguinte, nós estamos vendo esse ano na soja. No mesmo talhão, você sabe, você acompanha os grupos aqui da região, e saiu no grupo, né? No mesmo talhão, a mesma cultivar plantada no mesmo dia, com a diferença do que parte do talhão tinha o quê? O maior índice de matéria orgânica na forma de palha. Então tinha mais palhada e parte do talhão tinha menos palhada, o solo estava quase desnudo. O que aconteceu? Na colheita, o solo desnudo, 20, 23 sacos por hectare. O solo com palhada, 40, 45 sacos por hectare. Olha que diferença. Então, olha a incidência da matéria orgânica, isso, né, Paulo? A palhada é um sistema de proteção. Sim. E aí, Vinícius, me permite mais um comentário. Isso, pode inserir, Fiz Paulo. agora uma palestra, a última, que fiz lá puxa, mas no Mato Grosso do Sul, mas me fugiu agora, sinceramente, me fugiu o nome da cidade. Eu fiz com a cooperativa LAR, lá no Mato Grosso do Sul, nessa cidade. E uma das coisas que eu comentei foi questão de fungicida. E aí eu comentei uma coisa que muitas vezes, num ano como esse, que o cereal, né, o milho está com preço realmente, foi um golpe no agricultor muito forte. Sim. Isso não tenha dúvida, foi uma paulada, né? Verdade. Mas enfim, quando está um ano assim, aí o pessoal desestimula e acaba procurando ou a grande parte do insumo por preço. E eu disse nesse evento o seguinte, que a gente tem que, na verdade, procurar primar pelos produtos. Os produtos que me trouxerem a maior proteção e não o produto que tem melhor preço. O que eu preciso é melhorar a minha proteção. E sabe por quê? Não é só pelo princípio de segurar a doença, mas pelo princípio do seguinte, uma palha oriunda de uma lavoura que não teve uma boa condução no manejo de fungos ou de doenças, é uma palha de alto potencial inóculo para uma reinfestação na safra seguinte. Porque a maioria dos fungos que acontecem no milho, que são fungos que acabam trazendo doenças de mancha, esses fungos são necrotróficos.
E a maioria desses fungos tem estruturas reprodutivas que permanecem no solo, na palha, principalmente na palha, por mais de 18 meses, potencial germinar de novo. Então, uma palhada oriunda de uma lavoura que teve muito problema de doença, não teve, talvez, uma eficiência no manejo, o que acontece? O potencial de contaminação na safra seguinte, ele é, eu nem sei dizer quantas vezes maior do que era antes. Porque a gente dá a oportunidade da sobrevivência do fungo e principalmente das estruturas reprodutivas que contêm os esporos e que vão se romper na hora que o clima ficar legal e eu tiver uma nova lavoura de milho plantada ali. E aí o potencial de contaminação se torna altíssimo. E tudo que eu achei que não gastei agora, eu gasto o dobro lá na frente, ou não gasto o dobro, porque também não tem milagre. E tudo tem limite. E aí ele não vai gastar o dobro, porque ele vai ter que ficar restrito a um determinado número de aplicações, mas só que ele não vai conseguir, às vezes, conter ao contento a evolução de tanta pressão que pode acontecer. Então, a gente tem que pensar que agricultura e rentabilidade, hoje, na minha visão, a agricultura tem que ser olhada como um sistema agrícola. Isso que eu ia comentar, um sistema que tem várias variáveis. Exatamente. Como na matemática, não é isso, né, Paulo? Como na matemática. A agricultura, a gente precisa ir criando cada vez mais, principalmente com esses... eu não vou falar pacote, que dá impressão de embrulho, né? Aí está embrulhando o agricultor. Não, então eu não vou usar a palavra pacote. Mas eu vou dizer, com esse incremento de tecnologias que a gente tem hoje, nós estamos falando até de aplicação de drone. Olha que evolução tecnológica a gente está indo. Então nós estamos numa evolução tecnológica muito grande. Agora, nós temos que fazer uso disso a nosso favor. Como fazer uso disso a nosso favor? Sendo mais eficiente, sendo mais consciente na compra, sendo mais investigativo na hora de comprar, cobrando mais de quem nos assiste a informação. A informação ela tem que ser mais, vamos dizer, maior, ela precisa ter mais peso, ela precisa ter mais coisas para você ter certeza realmente de que aquilo ali vai fazer a diferença. Então, isso é se tornar mais eficiente, não é diminuir tecnologia e ficar comprando por preço. Na verdade, muito do que você faz hoje... Olha aí, produtor, né? Talvez vai refletir daqui 2 anos, 3 anos. Exemplo prático, consórcio de braquiária na entrelinha de milho da segunda safra, que começou no Mato Grosso do Sul. Isso é uma coisa que iniciou como proposta de lavoura, porque já tinha isso numa outra proposta, que era para aproveitamento da braquiária, para depois você colocar o gado pastar na entre-safra. Né? Era o sistema Santa Fé. Mas depois ela veio como um sistema de adicionar material orgânico, adicionar a palhada, principalmente pela estrutura predominante de solos mistos arenosos nas áreas que estavam plantando no Mato Grosso do Sul. Então, vieram com esse projeto fantástico, foi uma coisa muito legal. Só que até hoje existem pessoas que analisam no primeiro ano se ele ganhou ou perdeu. É muito curto, hein, Paulo? É muito, não existe. Isso não pode ser feito assim. Isso é um processo. Isso é um processo de melhoria do sistema agrícola. Sistema agrícola, Vinícius, para encerrar, porque eu falo demais, sistema agrícola... Jamais, Paulo. Você é uma completa aula. Sistema agrícola, na minha visão, minha particular, é no mínimo 3 anos de resultados. Olha só, turma. Está vendo que é um processo, como o Paulo falou, isso tem que dar continuidade. Tem que ser contínuo, porque isso vai construir dados mais consistentes. Correto. Porque todo agricultor também é um ditado que eu nem vou dizer que é clichê, porque ele é todo ano assim, então é repetitivo e vai ser sempre assim. É o que eu vou falar agora. Toda vez a gente fala assim, todo ano, cada ano é um ano. Cada ano tem um desafio novo.
Um ano é seca, um ano é chuva bastante, o outro ano falta luz, o outro ano... Cada ano nós temos um desafio diferente. Um ano aparece a ferrugem asiática, outro ano aparece a cigarrinha do milho. Quer dizer, cada ano é um desafio diferente. Então, se a gente parte dessa premissa, que cada ano é um ano, se eu não tiver pelo menos acumulado 3 anos de resultados consecutivos de operações que eu estou visando melhorias desse sistema agrícola, que eu tenho que enxergar como médio e longo prazo, eu estou, na verdade, me equivocando se eu usar o dado de um ano só. Então, é desestimulante, às vezes, tem ano que você vai lá, talvez não conseguiu acertar o momento da aplicação do herbicida para travar a braquiária, e talvez por 2, 3 dias de atraso, você pode ter um resultado talvez não muito positivo. Mas é aquele ano, talvez você atrasou porque faltou a máquina, você teve que socorrer outra coisa. No ano seguinte você faz direito, pronto. Puxa, já ganhei, mas já ganhou, até porque você já vinha acumulado do ano anterior. E quanto mais isso passa, mais vai acumulando benefícios. Então, assim, nós também temos que ter o discernimento de análises de coisas de curto prazo, imediatas. Bom, é uma análise. Tem coisas para analisar? Sim, tem. Mas nós temos que pensar em agricultura como sistema agrícola. E pensar como sistema agrícola tem que ser, no mínimo, médio prazo. Médio prazo. No mínimo. Olha que e aí, 3 anos. Para resultados de avaliações desse tipo de coisa, no mínimo 3 anos. E se eu falar de rentabilidade, eu diria que o ideal também seria esse, 3 anos. Mas eu deveria trazer, porque é passo a passo que se evolui. Então, no primeiro passo, é outra recomendação que eu sempre faço. Agricultor, faça a sua conta de rentabilidade por ano. Pelo menos isso, não por cultura. Se você fizer por cultura, você está desprezando, entre aspas, alguns benefícios que você teve com algum produto talvez de maior valor agregado na primeira cultura, mas que acaba impactando na próxima. Às vezes você usa um herbicida. Eu se der tempo no curso, não sei se vou entrar nesse mérito de herbicida, né? Talvez não dê para chegar nisso. Se não der, tem outros capítulos. Vai ter a parte 2, vai ter a parte 2, viu? Então aí vocês dão continuidade. Às vezes, você vê, a gente não tem quase uso muito, vamos dizer, opcional de herbicidas em milho. Então, todo o trabalho quase que o agricultor faz de manejo de erva daninha acaba sendo em cima da cultura da soja. E hoje, nós não temos mais um único produto que faz o trabalho sozinho. Então, nós temos que inserir mais de um produto dentro do processo de manejo de erva daninha. E está chegando num ponto que está indo 2, 3 produtos na soja. Será que isso realmente não está criando nenhum impacto de queda de produtividade? Será que não tem resistência? E vou mais um passo nisso aí. Será que eu não teria oportunidade de começar a dividir esse compromisso de trazer o solo mais no limpo também para a cultura do milho? Hoje nós já temos mais opções de produtos que eu poderia usar na cultura do milho e que eu poderia entregar a área melhor para a soja. E aí sim, eu começo a usar menos em soja. Então, por isso que a análise também não pode, de custo, a análise de valor, de custo, ela não pode ser por cultura. Ela deveria ser há 3 anos, mas passo a passo, pelo menos anual. Então, eu vejo tudo que eu investi, tudo que eu fiz de gastos no ano agrícola, e vejo tudo que eu colhi, somando as 2 colheitas, que é a tradição nossa, né? Não é 100%, mas a grande maioria. Então, aí eu vejo o quanto realmente eu tive de rentabilidade no ano agrícola. Agora, alguém vai falar, mas se ele não olhar por cultura... Não, por cultura, o que eu vou olhar por cultura são aspectos técnicos. O que eu posso ter deixado de fazer na soja que eu colhi menos? O que eu posso ter deixado de fazer no milho que eu colhi menos? Ou
O que eu acertei tanto esse ano na minha soja que eu colhi tanto saco a mais? É um recorde na minha história. Então, aí ele vai rever o processo técnico. Mas isso não é financeiro, é técnico. Entendeu? Então, o olhar, isso é minha visão pessoal, como profissional. Essa é a minha visão. O olhar do agricultor, ele precisa ser, primeiro, o olhar financeiro da rentabilidade. Para mim, deveria ser anual. Soma-se tudo que fez na soja, no milho, soma-se tudo que colheu na soja, no milho, por quanto vendeu e ele vai encontrar daí qual foi a rentabilidade anual. Vai ter um balanço correto. Isso, né? Esse, para mim, é o correto. E, tecnicamente, aí não. Você vai lá e põe a lupa. Sim, o que eu acertei tanto, ou o que eu errei, ou o que eu deixei de fazer, que eu andei para trás. Aí é lupa no olhar técnico. Aí sim é por cultura, e talvez num erro que eu fiz numa cultura aqui, eu impactei a outra. Exemplo disso, até de novo, em herbicida, né, na soja, acaba que a gente tem que usar tudo na soja, e existem herbicidas que ficam residualmente por longo tempo no solo e que, às vezes, acabam interferindo no processo de produção e formação da cultura sucessiva, que é o que a gente chama de carry-over. E existem alguns herbicidas que são eficientes em algumas plantas daninhas, e que a gente tinha menos opções, e aí o que acontece? Usa-se, e de repente variações de abióticas de ambiente podem prolongar a vida útil desse herbicida no solo, e isso impactar na cultura sucessiva. Então, Vinícius, na minha opinião, eu tenho que ter essas duas maneiras de analisar a minha agricultura. E se eu quiser realmente falar em sistema agrícola, enquanto eu não mudar essa visão, eu nunca vou fazer sistema agrícola direito, porque eu sempre vou estar preocupado exclusivamente com o preço. O quanto eu vou pagar nesse nematicida na soja. E não, nossa, está muito caro. Nematicida. Sabe? Então, esse tipo de coisa não pode, isso não pode existir. Ah, esse fungicida, ele é melhor, ele também pega mancha branca. Mas quanto custa uma aplicação? 140 pila? Pelo amor de Deus, isso não é para esse ano, estou fora disso. Não é assim que a coisa funciona, isso não anda, isso não vai ajudar o agricultor. Eu acho que ele tem que fazer conta, sim, precisa fazer, mas aí ele tem que montar as relatividades. Quais são os produtos relativamente semelhantes? E aí sim, bom, eu vou brigar por 1 centavo. Se esse aqui é relativo com esse aqui, quase que não tem diferença entre um e outro, bom, se você puder brigar por 1 centavo dentro do volume de produto isso, que você compra, isso vai valer muito dinheiro. Sim. Agora, o que não vale é eu ter uma opção que me oferece um potencial maior de benefícios e comparar com outro que tem menos benefício. Não, mas é que esse aí já faz muitos anos que está aí, tal. Isso eu não estou falando só de fungicida, não. Dei 2 exemplos hipotéticos. Eu estou falando de tudo, até mesmo da parte de fertilidade, até mesmo da parte de opções de hoje, quantas opções que estão vindo inovadoras de nutrientes, isso é verdade, de formas diferentes. Eu, por exemplo, não tenho mais propriedade, eu vou falar sobre nutrição, mas eu vou falar do ponto de vista mais conceitual de nutrientes e tudo mais. Eu não tenho hoje propriedade ou conhecimento para ir para um público falar sobre quais as opções que ele tem do produto em si comercial, ou qual é a forma melhor de... Não, eu hoje não tenho essa propriedade. Por quê? Porque está evoluindo bastante e eu não tenho todo o tempo, todo o volume de informação também, né? Então, lógico que eu acabo em algumas coisas, vai ficando mais restrito, porque hoje evoluiu muito, né? Eu hoje não sei nem se eu ainda saberia regular uma plantadeira de milho. E olha que eu já fui bom nisso. Eu já fui professor nisso. Olha a modéstia do Paulo. Hoje eu não sei se eu saberia regular uma plantadeira ou até mesmo um pulverizador. Porque a modernidade é tão grande, a gente vai ficando tão fora. E eu sempre digo, a gente só tem propriedade de falar alguma coisa daquilo que você botou a mão na massa. Concordo. Você não botou a mão na massa, você é simplesmente um teórico. E as pessoas percebem isso. Concordo plenamente, viu, Paulo? Eu, professor Vinícius,
Nossa primeira entrevista aqui, viu, Paulo? Na Agrícola Online Televisão Centro-Oeste. Agradecemos profundamente, imensamente a sua presença aqui. Eu queria, Paulo, que você fizesse as considerações finais para o nosso público ali, ó, do agro, produtor, técnico agrícola, ou até aquela moçada que tá, os pequenininhos, tem uns pequenininhos, sabe, Paulo? Sério, Paulo, eu estava no evento da Plantar e vi um pequenininho ali todo uniformizado ali, com um cintão country. Eu acho isso bacana, né? Bacana. Desde pequeno o menino já está suscitando aí o agro. Então eu queria que você aí fizesse os comentários para essa nossa querida turma aí do agro. Muito obrigado pela parceria. Acho que o que eu poderia trazer como mensagem final, pessoal, na verdade, é parabenizar o agricultor, é enaltecer o agricultor e a atividade de agricultar, né? O agricultor, ele permanece no negócio, não é nem sempre pelo negócio, é muito mais pela paixão que ele tem em plantar, em colher, em produzir. Com tanta paulada que o agricultor recebe, fatores abióticos que mudam ano a ano, pragas novas, como eu falei, doenças que entram inesperadamente, e está lá o agricultor, continua naquele trabalho árduo de realmente fazer, chegar no final com produção para poder entregar e manter a alimentação, que é a base da sustentação de todas as pessoas no mundo. Então, eu só queria finalizar dizendo, parabéns, agricultor, que bom que você trabalha muito mais pelo coração do que pela razão, senão talvez essa era uma atividade que o pessoal já tinha debandado há muito tempo atrás. E parabéns ter você como, vamos colocar o seguinte, um produtor de conhecimentos, principalmente para a cultura do milho, viu, Paulo? Me sinto aí imensamente aí coroado com essa dupla que nós estamos realizando e vamos percorrer aí, pessoal, o Brasil inteiro, logo, logo. Para o pessoal saber, Paulo, tem as suas redes sociais aí. Anuncia as suas redes sociais para o nosso público aí, Paulo. Eu tenho o Instagram, né, o meu Instagram, que é @garolo, com 2 L's, Paulo Roberto. Ela é privada, né, vai pedir, por quê? Porque a minha rede social eu faço questão. Só se quando entra alguém que se faz de agricultor ou de agrônomo ou de pessoa que trabalha ou que tem foco no agro. Mas eu uso minha rede social para trabalho. Eu gosto de usar e quando eu publico é coisa realmente de trabalho ou às vezes alguma imagem da minha vida pessoal, mas para as pessoas que realmente têm interesse em coisas de trabalho. Então, por isso que ela é privada. Tá? Mas está aí o meu Instagram e o agricultor, o consultor, enfim, a pessoa que gosta do agro, entrou lá, pediu para acessar e está escrito em algum lugar que ele gosta do agro, aí ele vai estar junto comigo lá na rede social minha, tá bom? E o seguinte, pessoal, para vocês que não sabem, né, o Paulo sabe muito bem, na época eu estava começando ali nas redes sociais, não é isso, né, Paulo? Começando as minhas primeiras lives. E eu vi muito falar do Paulo aí, o Paulo ele publica no LinkedIn. Eu pensei, será que o Paulo Garolo vai topar uma live comigo, né? E eu fiquei ali tão abrilhantado, viu, Paulo? Obrigado. Quando você aceitou a nossa primeira live. E dali, pessoal, foi uma montanha. O Paulo acompanha nosso trabalho e vê que nós não paramos, né? Para filtrar o conhecimento adequado, assertivo ali para o produtor e para as empresas que estão parceiras conosco. Aí são empresas de fertilizantes, são empresas relacionadas, Paulo, ali a drone. Então, o nosso campo ali está aumentando, porque ninguém faz nada sozinho, né, Paulo? Com certeza. Então, ter o Paulo aqui, nós vamos aprender muito. Inclusive, o Paulo está me devendo aí uma jornada lá no campo, que a gente vai fazer uma live, né, Paulo? Verdade, né? Lá no campo, viu, pessoal? Então, se prepare que a gente vai ter uma live. Aliás, lá. já vamos agendar, né? Porque senão você já viu, né? A gente passa batido de novo. Tem que agendar, hein, Paulo? Não passa né? batido. E o pessoal aqui da televisão, Paulo, eles têm uma conexão com o Starlink, então a gente pode estar onde tiver, até em Marte, lá, se estiver plantando milho, a gente consegue levar esse conhecimento. E agradeço o público que esteve conosco aí. E o seguinte, pessoal, tem minhas redes sociais, Professor Vinícius Agro. Aí o pessoal pergunta, no Instagram qualquer, Professor Vinícius Agro. E no YouTube, adivinha? Professor também Vinícius Agro. E lá também no Facebook, adivinha, Paulo? Professor Vinícius Agro. Então, acompanha nosso trabalho, deixa de curtir o meu, o do Paulo também. E nós vamos terminar o seguinte, Paulo, lembrando que o agro... O agro não para. Não Não esquece de avisar a turma, hein? Pessoal, hoje à noite, 19
Digo que, Paulo? 19 de janeiro. Que horas, Paulo? 19 horas. Aí o pessoal fala, mas será que é só de 19? É só 19, Paulo? Tudo 19? Não, tem o dia 20 também. Ah, tem dia 20, pessoal. E na o dia cidade... 20, se ele me der tempo, eu termino às 20 horas, tá? Olha, viu, pessoal? Então a gente vai ficar mais tempo, aí se prepare. Começa viu? às 8 e termina às 20. O show business. Aí vocês acham que tá pouco só com o Paulo? Aí ele falou, por exemplo, que tem alguma agrura ali de nematóides, ainda vai chegar Andressa Ainda vai Machado. chegar, é isso aí. Olha só, e ainda tem um pessoal ainda querendo perder o curso, Paulo. Eu não consigo entender, né? É verdade. Mas cada um tem os seus limites aí. Então agradecemos, pessoal, quem já está aí no nosso evento 19, dia 20, imperdível. E lembrando que o agro não para.